fala conosco, para a vergonha do diabo, para a glória do teu nome. Toda a igreja em concordância diz: pode sentar. A partir do verso 9, depois da leitura, mantenha a tua Bíblia aberta. Mantenha a tua Bíblia aberta. Lucas capítulo 18, a partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Propôs quem? Propôs Jesus. Propôs também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Bom, até aqui, versículo de número 14, essa parábola por si só, ela já é bem explicativa e muito clara. O contexto histórico aqui desse texto é: Jesus estava diante dos religiosos da época, diante das sinagogas da época, diante do templo. Naquela época haviam vários grupos religiosos, os saduceus, os fariseus, os essênios, vários grupos religiosos haviam naquela época. E a religião da época, ela era juntamente com a política da época. Nós sabemos que Roma governava naquela época Jerusalém, mas não só Jerusalém, mas muitas nações. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos de Roma. Então, aqui tem 2 figuras. Tem a figura do fariseu, do homem religioso, aquele que frequentava o templo, aquele que conhecia a Torá, aquele que conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aqueles que eram zelosos, aqueles que eram exigentes com a religião, que procuravam com rigor cumprir toda a lei de Moisés. Mas nós sabemos que é impossível seguir a lei sem a misericórdia, sem a graça. Mas eles diziam que cumpriam a lei e exigia isso dos outros. Por outro lado, havia um homem publicano. O publicano para Jerusalém era um falso. O publicano para Jerusalém era um traidor. O publicano para Jerusalém era um cobrador de impostos, cidadão de Jerusalém, um judeu, mas que era um cobrador de impostos. Era como se ele fosse hoje um funcionário público de esquerda, só para vocês entenderem. Ele era como se fosse hoje um funcionário público de esquerda, que cobrava os impostos do próprio povo judeu. Então o povo judeu não via com os bons olhos os publicanos. Jesus propõe uma parábola diante de um grupo de pessoas. Essa parábola era: havia um templo, havia um fariseu, um religioso, e havia um publicano, um cobrador de impostos, um traidor aos olhos dos judeus, daqueles que eram da sociedade judaica. E, diante desse cenário, Jesus propõe uma história, um conto, uma parábola. Jesus diz: 2 homens subiram ao templo com o objetivo de orar, um fariseu e um publicano. E aí ele conta essa história que nós acabamos de ler. E nós vemos claramente que há uma distinção, uma diferença clara entre o cristianismo e entre a religião. Muitas pessoas acreditam que o cristianismo é uma religião, mas eu afirmo a vocês, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo, na verdade, não foi uma instituição que coubesse em um quadrado religioso de normas, de tratados, de imposições,
de sofismas ou de dogmas humanos. O cristianismo atravessou já 2 milênios. O líder do cristianismo não está presente, deixou apenas 12 discípulos, indoutos, incapazes, e essa mensagem já ultrapassaram 2000 anos, e ela até hoje é viva, é verdadeira. Eu digo que o cristianismo tem muito mais a ver com um movimento do Espírito do que com uma religião encaixotada, enlatada e colocada para que as pessoas possam seguir e obedecê-las. O cristianismo não é um moralismo, você pode, você não pode. Não é isso o cristianismo. Isso está muito mais parecido com a religião do que com o cristianismo. O cristianismo, na verdade, é libertador. Porque a palavra do Senhor diz em João, no capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não é uma imposição de regras. Não é um sofisma, uma mentira misturada com uma verdade. O cristianismo, ele carrega o nome cristianismo porque nós precisamos nos tornar parecidos com Cristo. Então é muito mais do que uma religião, é muito mais do que um dogma, é muito mais do que uma imposição de regras. Mas é fácil identificar o que é religião, o que é uma igreja religiosa e o que é uma igreja verdadeiramente cristã. É fácil identificar. E eu fiz aqui na minha Bíblia uma lista de aspectos religiosos e aspectos de uma igreja cristã. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo, obviamente, a leitura, mas antes de falar da leitura, eu queria que vocês entendessem que a religião, ela machuca. Ela machuca. Lembra que Jesus disse para os fariseus, vocês impõem aos outros aquilo que nem mesmo vocês são capazes de cumprir. Vocês serão chamados de sepulcros caiados. Por fora, bonito, mas por dentro, apodrecidos. Então, a religião, ou o religioso, ele é cheio de regras, cheio de imposições, cheio de limitações. É muito comum um religioso dizer, não, eu não posso. Eu não posso porque eu faço parte da igreja. Isso é um discurso de um religioso. Porque o discurso de um homem liberto, o discurso de um homem salvo, ele diz assim, eu posso. Mas eu não quero, porque eu fui liberto do pecado, porque os meus olhos que estavam fechados foi aberto, porque o meu coração que inclinava-se para o mal, o Senhor me resgatou das trevas. Não é que você não pode fumar, não é que você não pode beber, não é que você não pode se prostituir, é que você foi liberto pelo sangue do Cordeiro, e não cabe mais a nós a prisão da carne, a prisão da alma. Mas a religião não. A religião, ela impõe o moralismo, ela impõe as regras, dizendo quem pode e quem não pode. E essa regra, quem pode e quem não pode, ela é muito bonita no discurso, na teoria, mas na prática é assim. A vida pública está tudo bem, mas na vida privada ou na vida íntima, só Deus sabe como cada um de nós somos e estamos. Eu costumo sempre dizer que nós pecamos sempre, irmãos. Pecamos quando falamos algumas coisas que não deveríamos falar. Pecamos quando ouvimos algumas coisas que não deveríamos ouvir. Pecamos quando olhamos coisas que não deveríamos olhar. Pecamos quando desejamos coisas que não deveríamos desejar. Pecamos quando praticamos coisas que não deveríamos praticar. Pecamos quando não fazemos coisas que deveríamos fazer e estamos sendo negligentes. Então nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, porém isso não nos dá o direito em viver na prática, em viver no erro. Eu gosto muito da ideia de que o erro na vida de um cristão é um acidente, ele não é uma rotina, ele não é um hábito. Sabe quando você leva uma topada, não sei quantos irmãos já levou alguma topada, o pecado é uma topada em que você topa o pé, mas você não quer de novo bater o pé naquele mesmo lugar, porque aquilo é ruim, aquilo me faz mal. Já o pecado, a prática do pecado é se lambuzar na lama e viver na lama. Não é mais a topada, é eu viver na lama. Então a religião, ela impõe regras. Jesus Cristo, ele dá sinais nos evangelhos, a diferença do cristianismo para a religião. Jesus diz que nós somos trigo. Aquele que é cristão é trigo.
Mas Jesus disse que aquele que é religioso é joio. Ele dá sinais. O que é o joio? Parece com o trigo. Ele tem aparência de crente. Eu brinco aqui na igreja que ele tem o crentez. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, misericórdia, graça e paz, vai na bênção, ô glória, Deus é fiel. O religioso também tem esse discurso, sabia que ele tem? É bonito esse discurso, né? Parece com crente, ele tem roupa de crente. Eu fiz questão hoje de não vir com roupa de crente. Ele tem roupa de crente, ele tem fala de crente, ele tem voz eloquente de crente. Oh, aleluia, Deus, bara. Mas no fundo, só Deus sabe o que há no seu coração. Só Deus de fato sabe. Por quê? Porque joio é diferente de trigo. O trigo vai para o celeiro. O joio vai para o fogo eterno. Mas é parecido, tá, irmãos? A igreja, irmãos, com todo carinho e com todo o amor, a igreja é um lugar de convertidos e não convertidos. Vocês sabiam disso? A igreja é um lugar que tem trigo e a igreja é um lugar que tem joio. A igreja é um lugar que tem ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Mas a igreja é um lugar de bode. Pastor, uma vez a irmã disse assim para mim: pastor, eu não quero ser bode não, pastor. Quero ser ovelha. E quando eu falo ouve a voz do seu pastor, não estou falando de mim não, eu estou falando do pastor dos pastores. Aquele que está em João no capítulo 10, versículo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. É esse pastor que a ovelha ouve. A igreja é um lugar de pessoas generosas, pessoas doadoras, pessoas desprendidas, pessoas que não são avarentas. Mas a igreja também é lugar de pessoas interesseiras. O que eu ganho com isso? Aliás, a religião é o lugar de interesseiros. A religião é toma lá, dá cá. Dá 1 para ganhar 100, é quantas voltas que eu tenho que dar? É o quanto de água que eu tenho que beber? Qual é a rosa que eu tenho? Qual é a fogueira? Qual é a campanha que eu tenho que participar? É tomar lá da cá. É interesse disfarçado de evangelho. É um cristianismo baseado na troca. Infelizmente, isso é a religião. Só que deixa eu repetir várias vezes durante essa mensagem. A religião machuca. A religião machuca. Tem gente que foram, me perdoem a expressão aqui forte, mas foram estupradas religiosamente. Perderam a sua pureza por causa de falsos mestres, falsos profetas, falsas igrejas, falsas mensagens, que têm uma aparência bonita, mas no fundo, é lobos em peles de cordeiro. O pastor americano Paul Walsh diz que o falso profeta ou o falso pastor é um juízo de Deus para o falso crente. Porque só tem falsos mestres, porque tem falsos crentes. Porque aqueles que são do Senhor pode até se converter no lugar desse, mas Deus tira daquele lugar e leva para o seu aprisco. Pode até ter sido alcançados naquele lugar, mas o Senhor, com seu amor e graça, traz as suas ovelhas e leva para o seu aprisco, e nenhuma delas se perderão. A religião ela é mentirosa, a religião é fofoqueira, a religião é eu estou no centro, o homem é no centro. Inclusive alguns louvores são religiosos, são louvores que na teologia chama-se de louvores antropocêntricos. Palavra difícil, né? A palavra antropocêntrico significa o homem no centro. O homem no centro, não é Deus no centro, é o homem no centro. É alguns. Se você não tomar cuidado, você está cantando músicas religiosas, não bíblicas e não cristãs. Porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, isso não é um louvor, irmão, com todo respeito. Isso é mais uma música de vingança do que... Então existem músicas que não são bíblicas. Eu fico imaginando aquela música sendo construída, né? Passar na prova e não me ajudou. Misericórdia, irmão. Eu vou dar uma certa aliviada, porque é um tema bem difícil, né? Então, o religioso, ele é juiz, ele é crítico. O religioso não põe a mão no arado, na maioria das vezes não põe a mão no arado. Ele é muito mais... Eu já fiz um exercício aqui na igreja, hoje de manhã na escola bíblica. O exercício era, irmãos, procure ao redor aqui na igreja, na estrutura física,
alguma coisa que está errada, que está quebrada, que está suja, que está fora do lugar. É porque é muito comum o religioso procurar defeito, procurar falha. Os pastores estão de tênis, no domingo de noite. O religioso, ele é assim, sabe? De camisa polo. O religioso, ele é assim. Oxe, a igreja não tem um ar-condicionado. O religioso, ele é assim. Mas ele não faz parte da solução. Ele só faz parte do problema. Ele é juiz. Ele é frio. Ele é ganancioso. Ele é egoísta. Ele não é generoso. O religioso é assim. Mas aquele que foi salvo pela graça, aquele que foi alcançado pela cruz do Calvário, aquele que foi lavado, redimido, justificado, ele é doador. Ele ora pelo outro, ele ama, ele abraça, ele é abraçado, ele erra, mas pede perdão, ele erra, mas ele se quebra na presença do Senhor, ele não tem medo, ele tem fé, ele é corajoso, ele pede, ele perdoa com facilidade, ele serve, irmão. O religioso não, o religioso ele quer ser servido, ele quer os melhores lugares. Olha só o discurso do religioso aqui, nesse versículo, com a Bíblia aberta, olha comigo. O versículo 11, olha como é o religioso. O religioso gosta de chamar atenção. O fariseu, posto de pé, orava de si para si. Ele não ora para Deus, ele ora para ele. Deus, graças te dou, porque eu não sou como esses demais homens. Eles são ladrões, eles são injustos, eles assistem pornografia, eles são adúlteros. Eu não sou como este publicano, cobrador de impostos, falso, esse traidor do povo judeu, não sou. Aí ele vai basear a fé dele no mérito. E a salvação não é baseada em obras, eu quero que vocês entendam isso, tá, irmãos? A salvação é baseada na graça. Efésios capítulo 2. A palavra do Senhor diz que a salvação não vem de vós, isso é dom de Deus. Não é baseada em obras, para que ninguém se vanglorie. Aí ele vazia-se na obra, aqui no versículo 12, ele diz: jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu sou fiel, eu não sou como esse aí, ó, como esse outro aí não, ó. Então o religioso, ele é fake news, ele é clickbait. Sabe o que é clickbait? Clickbait é um vídeo que você vê na internet, que tem um título chamativo, uma imagem chamativa. Quando você clica naquele vídeo, rapaz, não é nada disso que está aqui no... O religioso, ele é clickbait, ele é fake news, o religioso. Ele parece. Quem é mais antigo, ele é denorex. Parece, mas não é. O religioso, ele é assim. É mais antigo, sabe? Denorex, que é uma propaganda. Parece, mas não é. O religioso é como os 10 espias. Ele reclama. Quem conhece já denunciou a sua idade, tem mais de 50. O religioso é como os 10 espias. Ele olha para a terra prometida, mas ele vê dificuldade, ele vê gigante, ele fala que é difícil, ele fala que não vai ter jeito, ele contamina os outros. O religioso é assim, irmão. O religioso, ele não fala muito a verdade, sabe? Aliás, fala em falar a verdade, o religioso, ele é assim: eu sou assim mesmo, eu falo é na cara, eu falo é a verdade. Não, é mal educado mesmo. É mal educado mesmo. Tem a ausência do Espírito Santo de Deus. É a ausência do... O religioso, ele maltrata os outros. Religioso, aparência de crente, roupa de crente. Mas o cristão, o publicano, é diferente, ele quer servir. Aliás, o exemplo que Jesus deu aqui do publicano é que é um pecador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cristão verdadeiro não é o que menos peca, é o que mais se arrepende. Só para vocês entenderem um pouquinho. O cristão verdadeiro não é o que menos peca, mas é o que mais chora quando erra. É o que mais pede perdão ao Senhor quando erra. É o que mais contrito está na presença do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não se transformar, porque é muito fácil, irmão. É muito fácil se transformar numa igreja religiosa. É só colocar um monte de regras. É só olhar as pessoas de cima para baixo. É só se achar melhor do que os outros. É só a gente se colocar na condição de santarrões. A gente tem uma tendência a virar religioso. É só não servir na obra do Senhor, porque eu digo sempre isso aqui na igreja. Eu acredito que todo crente é um obreiro. Pastor, não é não. Eu acredito sim, irmão, nisso, que todo crente é um obreiro na casa do Senhor, porque se ele não serve na obra do Senhor, ele vai querer ser servido. Ah, pastor, mas eu não sirvo porque eu não estou preparado, eu não tenho capacidade. Irmãos, a palavra do Senhor que diz que Deus derramou dons na igreja.
sobre toda a igreja. Um ora, outro visita, outro é generoso, um limpa, outro canta, outro prega, outro recebe, outro abraça. E se você não recebeu dom nenhum, vou te dar um conselho: peça ao Senhor o dom da generosidade, porque Deus é gracioso para abençoar aqueles que são generosos. Amém? A palavra do Senhor diz que ao generoso Deus dará generosamente. Eita, eu estou perdido, não sei o que eu faço aqui na igreja, não sei como é que eu sirvo. Senhor, me dá então o dom da generosidade, derrama. Eu estava fazendo uma reunião com um colega na quarta-feira, cristão, uma reunião de trabalho, e ele falou assim para mim: eu estou pedindo a Deus que me dê o dom de ser um abençoador. Eu falei: meu Deus do céu, eu nunca pedi isso para Deus assim, sabe? Assim, verdadeiramente. Ele falou: eu estou pedindo a Deus que coloque muitos recursos nas minhas mãos, para que eu possa ajudar a obra dele, possa ajudar pessoas que estão passando necessidade. Eu estou pedindo esse dom ao Senhor, o dom de adquirir riquezas, de Eclesiastes 5,19. Eu estou pedindo a Deus essa graça, essa dádiva. Eu falei: caramba, eu preciso falar isso na igreja, para que a gente possa compartilhar disso, né? Então, o generoso, o cristão, o verdadeiro, ele ama o próximo, ele não ama só a si mesmo, ele ama o próximo. Mas o religioso não, ele só consegue olhar para o próprio umbigo. O religioso machuca. O cristão leva o óleo com o bálsamo para curar as feridas daqueles que foram machucados, né? Então, é muito comum nós colocarmos imposições, regras. É muito comum a gente se transformar num religioso. E se nós não tomarmos cuidado, a igreja, ela é uma fábrica. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou abrir aqui o coração. Alguns já me conhecem, mas eu vou abrir o coração. Eu tenho dificuldade com a igreja. Pastor, o senhor é pastor. Então, Deus, ele é assim, eu tenho dificuldade com igreja. Eu tenho dificuldade com crente. Tem, pastor? Eu tenho dificuldade. Mas, pastor, Deus te chamou para ser um pastor. Eu falei: então, mas a igreja que nós queremos nos tornar, é com essa igreja que eu tenho dificuldade. Com a igreja fake, com a igreja clickbait, com a igreja que levanta líderes como idólatras. Eu tenho dificuldade de achar que o pastor é mais santo do que os outros. Eu tenho dificuldade. Uma vez, eu fui comprar um carro, uma vez, e aí o rapaz perguntou assim: qual a sua profissão? Aí eu parei, eu ia dizer pastor. Eu parei, disse: não, eu tenho uma empresa. Porque eu penso assim, se eu disser que eu sou pastor, ele vai dizer assim: ah, tu é caloteiro. Porque é o que a gente vê, infelizmente, mas é o que a gente... Eu parei, falei: não, eu sou empresário. Não é que eu tenho vergonha do evangelho, Romanos capítulo 1, não é isso. É que eu tenho dificuldade em olhar alguns programas na rádio, quando eu olho de igreja. Eu tenho dificuldade de olhar alguns programas na televisão, quando eu olho para a igreja. Eu tenho dificuldade de ouvir alguns irmãos que eu conheço falando das imposições dos homens, dos dogmas, das falsas doutrinas. Eu tenho dificuldade com crente que se acha melhor do que o outro. Eu tenho dificuldade com pessoas que só julgam, só criticam, não faz parte da solução. E eu não estou falando de ímpio, irmão, eu estou falando de gente da igreja. Meu Deus do céu, só eu que tenho essa dificuldade? Eu acho que tem gente que tem também. Eu penso que na igreja tem pessoas que só querem ser servidas. Eu estava levando minha filha hoje para um culto que uma coleguinha dela chamou lá em Piedade. Aí ela falou assim para mim: papai, a palavra hoje é o quê, papai, na igreja? Ela tem 14 anos. Eu disse: filha, a palavra hoje é sobre a diferença da religião para o cristianismo. Ela fez: e o senhor vai exortar o povo, é pastor? É, papai. Eu disse: não, filha, não vou exortar não. Ela falou: vai sim. Quando fala de religião, o senhor vai exortar a igreja, né? Eu falei: não, eu só vou mostrar a diferença do bode para a ovelha, do ímpio para o justo, da luz para as trevas. Só mostrar a diferença dos que servem para quem não servem. Só mostrar a diferença que tem uma porta larga e que tem uma porta estreita. Só vou mostrar a diferença do que é ser sal da terra e luz do mundo. Eu vou mostrar só a diferença do que é sentar na igreja no domingo de noite e nunca mais voltar na semana, depois voltar só no outro domingo de noite e sentar, mas não arregaça as mangas, não participa da solução. Eu vou mostrar para eles, filha. Ela falou: então, papai, isso aí é exortação. Eu falei: não, filha, não é não.
palavra do Senhor diz que Deus só corrige a quem ama. Pode até ser uma correção, mas eu penso, minha filha, eu penso que Deus quer que a gente seja pessoas diferentes. Eu penso que Deus quer que a gente reconheça que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. Eu penso que Deus quer que a gente se arrependa todos os dias dos nossos erros e dos nossos pecados. Porque quando eu leio o versículo 13, e abra aí a Bíblia, quando eu leio o versículo 13, eu tenho um espelho na Bíblia. E o espelho é, ou eu sou religioso, ou eu sou publicano. Na parte B do versículo 13, diz assim que o publicano não ousava nem levantar os olhos para o céu, de tão constrangido que ele estava pelos seus pecados, de tão se sentindo imerecedor da resposta da oração dele. A Bíblia diz que ele não ousava nem levantar os olhos para os céus, ele batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus dá o resultado dessa parábola no versículo 14. Jesus diz assim, sabe quem voltou para casa justificado? E a palavra aqui justificado é quem a oração foi ouvida, quem Deus se agradou. Sabe de quem? Não foi do religioso que Deus se agradou. Deus se agradou daquele que disse, eu confesso os meus pecados. Foi desse que Deus se agradou. Irmão, tem ventilador para todo lado, mas ele sopra em todo canto, menos em mim. Então, Deus se agradou daquele, pode deixar aqui, acho que agora já resolveu, amor. Deus se agradou daquele que reconheceu que era falho, que precisava de ser alcançado. O evangelho é mais parecido com quem chora. Aliás, a Bíblia, ela é um contrário, é uma antítese do mundo. Porque se você ler o Sermão do Monte de Mateus, no capítulo 5, no mundo, mais bem-aventurados são os bravos, mas na Bíblia, mais bem-aventurados são os mansos. No mundo, mais abençoado é quem nunca chora, mas na Bíblia, mais aventurado é quem chora. No mundo, mais abençoado, mais aventurado é aquele que é forte, mas a Bíblia diz que mais aventurado são os fracos. E parece que a gente está sendo direcionado, a gente está verdadeiramente nos últimos dias, nos últimos tempos, nas últimas horas, parece que a gente não, ou dos dois ou a gente não reconhece quando erra, ou a gente já se acostumou com os nossos erros. Irmãos, eu oro para que eu jamais me torne um religioso. Eu oro para que sempre haja lágrimas nos meus olhos de arrependimento. É a minha oração. Eu oro para que isso aconteça. Eu oro não para que eu seja apenas aquele que é visitado por alguém, mas que eu também possa visitar alguém. Eu oro para que eu não possa apenas ser abraçado, mas que eu possa abraçar alguém. Eu oro para que vocês não apenas esperem que o outro te perdoe, mas que vocês também peçam perdão para os outros. Eu oro para que a gente seja uma igreja que não apenas é servida. Aliás, Jesus, na última noite, antes da crucificação, se curva, se prostra e lava os pés dos discípulos, demonstrando humildade. Eu oro para que a gente, quando estivermos jejuando, a gente não diga para ninguém, estou jejuando. Eu oro que quando a gente entregar uma oferta na igreja ou para algum irmão, a gente não faça da nossa oferta uma boca trombeteira, dizendo o que fez. Eu oro para que a gente não se ache melhor do que o outro. Eu oro para que a gente não seja o crítico, o juiz. Eu oro para que o Pai seja nosso, o pão seja nosso e não meu. A oração que eu faço é que a nossa igreja, ela não tenha aspecto de igreja, mas que ela tenha aspecto de corpo de Cristo. É a minha oração, irmãos. A gente fez um louvor aqui agora há pouco, dizendo que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Eu me ajoelhei ali e comecei a me quebrar, irmão, porque não é assim, a gente não é assim.
A gente não é assim. A gente não é. A gente não é isso que a gente louva, a gente não é, irmão. A gente precisaria ser, mas a gente não é. Se a gente se transformar numa igreja que não ajuda as pessoas que estão passando necessidade, um dia desse uma pessoa mandou uma mensagem para mim de outra igreja, disse: pastor, tem maná do céu aí para a gente abençoar uma pessoa? Maná do céu é o alimento que a gente socorre os necessitados. Aí eu disse assim para o irmão: aí na tua igreja não tem não, irmão? Ele disse: não, pastor, na minha igreja a gente não dá socorro não. Eu disse: manda fechar as portas, irmãos, dessa igreja. Ele disse: que é isso, pastor? Ele disse: manda fechar, irmão. A igreja que não socorre o necessitado é uma empresa, não é uma igreja não. Mas pastor, tem aí ou não, pastor? Disse: tem. Venha buscar. Mas está estranho, está estranho. A gente vive num evangelho estranho, em que tem muitos cultos e poucos crentes. Tem muita palavra e pouca transformação. Tem muita aparência, mas tem pouca essência. Tem muita visita na igreja, mas poucos que colocam a mão no arado. Tem muitos que vêm ouvir, mas não querem praticar. Irmãos, Deus colocou no meu coração que nós precisamos saber e entender o que é ser uma igreja. O que é ser igreja? Porque não tem como ser crente sem ser igreja. Senão a gente vira religioso. A gente vira religioso. É quando? É domingo? É quando? É terça? Eu vou. É o que? É o dízimo, é? Eu dou. Religioso dá dízimo, irmão. Religioso jejua. Aqui, ó. Religioso ora. Ora, pastor. Ora, está aqui, ó, no versículo 11, ó. Orava em pé. De si para si. Não era para Deus, era para ele mesmo a oração. Não passava do teto, mas ele ora. Mas, pastor, eu aprendi que crente que ora e crente que jejua. Toma cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Para que eu não me torne um religioso. Não ouça mais a voz do Senhor. Não obedeça mais a voz do Senhor. Corra para lá e para cá. Eu não me canso de contar para vocês essa ilustração dos 2 passarinhos na Conde da Boa Vista. 2 passarinhos lá em cima do poste, olhando os irmãos correndo para lá e para cá, na Avenida Conde da Boa Vista. E um passarinho olha para o outro e diz para eles: por que eles correm tanto para lá e para cá? Por que uns desceram do ônibus, outros pegaram o mototáxi, outros pegaram o Uber? Eles correm tanto. O outro passarinho olhou para o outro passarinho e disse: eu acho que eles não têm o Deus que nós temos. Eles não confiam que Deus suprirá a necessidade deles. Eles não acreditam que o Deus que nós temos abrirá as portas para eles, sustentará a casa deles. Eu não me canso de pensar. A velha pergunta: onde é o inferno? É no final de uma vida religiosa. É no final de uma vida sem Deus. Onde é o céu? Pastor, onde é o céu, pastor? É no final de uma vida de quem serve, de quem chora, de quem se arrepende, de quem ama. É no final de uma vida de quem é generoso. É no final de uma vida de quem abraça e é abraçado, de quem perdoa e é perdoado. É no final de uma vida de quem pede desculpa e pede perdão. É no final de uma vida de quem louva, não quem canta. É no final de uma vida de quem ajuda um drogado, de quem socorre com a sopa. É no final de uma vida de quem tem os dons e ensina o outro. É no final de uma vida de quem não tem dificuldade de falar a verdade, mas sem machucar ninguém. É no final de uma vida na presença. Eu penso, irmão, que no final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e dizer, ou não dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Ou então a gente vai dizer, no final da vida, fui para a igreja, domingo após domingo, terça após terça. E quando não deu? Não deu porque eu estava trabalhando muito, mas eu fui quando deu, eu dizimei lá, eu orei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que está faltando não é religião no nosso meio. Não é líder que está faltando no nosso meio. O que está faltando é verdade. Sabe quando os espias subiram ao monte para espiar a terra e eles disseram: a terra é boa, mas tem gigante, a terra é boa, mas nós somos gafanhotos, a terra é boa, mas nós vamos ser destruídos, a terra é boa. Aí Caleb olhou para eles e deu um grito em Números capítulo 13, versículo 33. Caleb fez assim: eia! Subamos e possuamos a terra, certamente Deus nos dará. Irmão, olha que diferença daqueles que só olham problemas, aqueles que só enxergam dificuldade, aqueles que só procuram julgar, criticar, e aqueles que querem fazer parte da solução. A Bíblia diz que Josué rasgou as roupas dele quando viu aqueles que se diziam crente reclamando e murmurando. Josué rasgou as roupas e disse: Senhor. Desde aquela época, irmão, religião não é um negócio de hoje não, irmão. Essa passagem aqui tem 2026 anos. Religião é um negócio antigo. Falsos mestres não é coisa de hoje não. Naquela época já tinha. Naquela época já tinha quem roubava a igreja. Os filhos de Eli roubavam a igreja. Naquela época. Eu estou falando de 3.000 anos atrás. Já tinha falsos pastores roubando a igreja. Já tinha os filhos do pastor que eram sacerdotes deitando com as irmãzinhas. Naquela época já tinha isso. Imagina agora. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós iremos nos apresentar diante do grande trono branco do Senhor. Iremos mostrar as nossas mãos. E Ele dirá para nós: mostrem as suas obras. E eu quero ouvir, irmão. Sabe o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir do Senhor, e eu quero que vocês ouçam também. Eu quero ouvir do Senhor uma frase que diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te coloquei. Sabe o que eu quero ouvir? Vinde, entrai no gozo do teu Senhor. É o que eu quero ouvir. Mas eu não posso ser negligente dizer para você, e não dizer para vocês que também terá uma outra frase que o Senhor dirá: servo mau e negligente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas em teu nome, olha o religioso, mas em teu nome eu preguei o evangelho, religioso. Mas em teu nome eu expulsei demônios, religioso. Mas em teu nome eu falei em novas línguas, religioso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Religião não nos leva para o céu. Não é a religião, não é o domingo, não é o jejum, não é o dinheiro. É o coração quebrado, contrito, arrependido, sincero e verdadeiro na presença do Pai. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos viver. Vai chegar um dia, a Bíblia diz que vai chegar um dia, irmão. Vai chegar esse dia, se não já tiver chegado. E as pessoas não suportarão mais a pregação do Evangelho. Elas não suportarão mais. 1 Timóteo capítulo 3 diz que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos. Não suportarão a verdade nos seus ouvidos. Serão como comichão nos seus ouvidos. Procurarão no YouTube, na internet ou em alguns lugares mestres para si, que recebem palavras que confortam, que afagam. Eles procurarão mestres para si. Chegará o dia, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, se não já chegou esse dia. E aí Paulo diz para Timóteo: pregue a verdade em tempo e fora de tempo, insta, prega e não canse, não cesse de falar a verdade. Se for para pregar outro evangelho, fecha a porta, entrega a chave ao seu Antônio. Se for, irmãos, eu vou falar isso para vocês com temor e tremor. Meu tempo já acabou, mas eu vou falar para vocês com temor e tremor. É muito fácil, muito fácil
quebrar essas paredes aqui, ó. Tem um outro espaço aqui atrás, quase do tamanho desse aqui. E encher aqui de cadeira. É fácil, irmão. E vai vir gente. E vai sair pelos ladrões. Se a gente começar a pregar aqui campanha da casa própria. A noite do bom encontro para arrumar um marido. É muito fácil. A sexta-feira da chave. O senhor sabe fazer isso, pastor? Eu sei. O senhor vai fazer isso, pastor? Eu não tenho coragem não, irmão. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, não. Porque eu não conheço Jesus de ouvir falar. Eu sei de onde Ele me tirou. Mas eu preciso dizer a vocês, eu não gosto de religião. Eu não gosto de religioso. Mas pastor, a gente vai ter que conviver. Eu sei. Mas enquanto tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, eu fiz um voto com o meu Deus. Eu vou pregar o evangelho. Eu não vou ser politicamente correto. O que é o politicamente correto? É aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. É aquele que se cala quando tem que falar. É aquele que dá tapinha nas costas e diz, não, está tudo bem. Não. Porque eu sei que o rigor será mais alto e maior com aqueles que pregam e com aqueles que ensinam. O rigor será maior. Você sabia que eu não tenho que dar contas ao Senhor só da minha vida? Olha que responsabilidade. Irmãos, é meio cruel, é meio injusto. Mas vou chegar lá no céu e Deus vai dizer assim para mim, Marcelo, eu vou dizer sim, Senhor. Cadê Larissa? Eu vou dizer, sei não. Sabe não? Cadê Leda? Viajando, Senhor. Aonde? Na maionese. Irmãos, eu vou ter que dar conta dos discípulos que Ele colocou nas minhas mãos. Misericórdia. Cadê a irmã Juliana? Trabalhando muito. Vem não, pastor. Vem não, Senhor. Vem não. Alexandre, rodando por aí, Senhor. Rafael, orando lá em João Pessoa, Senhor. Só vem dia de domingo, Senhor. Ele. Pastor Alexandre, está lá. Aonde? De joelho. Ficou lá, cuidando. O Senhor me trouxe primeiro, Ele ficou lá. Micheline. Já subiu daqui comigo. Veronique, está lá, servindo, pregando, cantando. Gilmar, está ali, ó, fazendo louvor, Senhor, fiel, fazendo a obra. E os outros? Ainda estão acordando, Senhor. Eles vão acordar, Senhor. Eles vão despertar, Senhor. Eles vão te servir, Senhor. Eles vão colocar a mão no arado, Senhor. Eu não conheci vocês por acaso. Vocês não entraram por essas portas por acaso. Deus coloca pessoas na nossa vida para fazer uma obra. Deus tem uma obra neste lugar. E Deus vai levantar homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que oram, homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres que não negociam com a palavra, homens e mulheres que choram na presença do Senhor, homens e mulheres que pedem perdão e que se arrependem, homens e mulheres que pegam aquele que pecou nessa semana e dá um abraço nele e diz assim, volta para a presença do Senhor, é aqui o teu lugar, é aqui onde você vai viver coisa nova. É esse evangelho que eu acredito, irmão. É o evangelho que eu abro a porta da minha casa para receber pessoas e falar desse Deus. Esse é o evangelho que eu creio e é por ele que eu vivo. É o evangelho que alcança o homossexual, o drogado, a prostituta, o adúltero, o ladrão. É o evangelho que eu acredito. É o evangelho que eu não sou melhor do que ninguém de esquerda. Eu não sou melhor do que ninguém que não tem dinheiro. Eu não sou melhor do que ninguém. É nesse evangelho que eu creio. E o desejo do meu coração é que vocês se levantem. Se levantem. E que a gente não seja uma igreja que apenas ora, jejua e dizima. Acho que a gente seja uma igreja bíblica, cristã. Porque de justificativa a religião está cheia, irmão. Justificativa, não posso, não tenho tempo, não sei, estava difícil essa semana. Está cheio, a religião está cheia de justificativas. Hoje eu fiquei tão feliz, mas tão feliz hoje, irmãos.
como muitos dias eu não tenho ficado. Quando eu vi a foto de Larissa pregando para os homens que estavam presos na bebida e nas drogas, no centro de recuperação, e Deus usando a vida dela, porque Deus não usa os preparados, Deus não usa os melhores, Deus não usa, Ele usa quem está disposto a servir. E ela diz: pastor, 2 homens voltaram para Jesus. Eu disse: meu Deus do céu, festa no céu. A religião, ela não se alegra com essas coisas. Deixa eu te fazer um pedido. Já acabou meu tempo. Vamos parar de falar de religião, vamos parar de viver religião. Lá em Atos, no capítulo 4, para encerrar, a Bíblia diz que tem uma história de um homem, José, natural de Chipre, que ele pegou tudo que ele tinha, entregou ao Senhor como oferta, na igreja de Jerusalém. Vendeu um terreno e entregou como oferta. Quebrou a corda aí, foi Gilmar. Não? E aí, Ananias e Safira, os religiosos daquela época, olhou aquele jovem que entregou uma oferta e a igreja foi abençoada. E aí 2 religiosos olharam e disseram: eu também posso entregar. Eu também posso fazer isso. Por interesse, por reconhecimento humano. A Bíblia diz que eles morreram naquele dia. O religioso é como um relógio bonito. Um relógio bonito que não funciona. O religioso é como uma mangueira seca no quintal, que não tem função nenhuma. Quando você pega nela, está toda quebrada. O religioso tem aparência. Mas o cristão, ele chora. Quando aperta ele, o que sai é óleo, o que sai é lágrimas. O religioso, quando aperta ele, o que sai é grito, é murmuração, é crítica e julgamento. Que Deus faça de nós uma igreja cristã e verdadeiramente bíblica. Esse é o desejo do meu coração para a vida de vocês e para a nossa igreja. Do contrário, não vale a pena a gente continuar. Não vale a pena. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, eu sei o peso dessas palavras que foram ditas aqui essa noite. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor aqui está trazendo um tempo novo na tua igreja. Que nós verdadeiramente precisamos aprender o que é igreja. Não a igreja distante, mas a igreja íntima. Não a igreja que ora, mas a igreja que se relaciona verdadeiramente com Deus Santo. Se relaciona o Deus Santo se relacionando com um homem pecador. Eu creio que essa noite é noite de misericórdia para a minha vida e para a nossa vida. Eu creio que nós vamos sair daqui essa noite justificados. Seremos chamados de justo diante do Senhor, justificados. Porque a tua palavra diz que aquele que se exalta será humilhado. Então nós vamos aqui nos humilhar debaixo das tuas onipotentes mãos, e os humilhados serão exaltados. Esse texto nos ensina, Senhor, que a religião está distante de ti, mas que o arrependimento, a graça e a misericórdia é verdade na nossa vida. Não basta ir na igreja, precisamos ser a igreja. Não basta pregar o evangelho, precisamos viver este evangelho. Não basta vir ao culto, nós precisamos cultuar ao Senhor com a nossa vida. Não basta entregar dízimo querendo algo em troca. O que tem que ter é verdade, desprendimento e generosidade no nosso coração. Eu não sou obrigado a nada, você não é obrigado a nada, porque Deus não quer que a gente faça nada por obrigação. Ele quer que a gente seja espontâneo, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem faz com alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Senhor, me livra da justiça humana. Me livra, Senhor, de confiar em mim mesmo. Me livra da religião, Senhor. Nos torna humildes, servos, quebrantados. Nos torna como esse publicano, Senhor. Porque aquele que se aproxima do Senhor com o coração quebrantado alcançará a misericórdia. Mas se houver em nós orgulho,
Se houver em nós soberba, se houver em nós exaltação, nós seremos abatidos pelo Senhor. Mas se nós nos humilharmos diante das tuas mãos, nós seremos exaltados. Eu te peço, Pai de amor, que eu não confie na minha força, que eu confie na força do Senhor, que você não confie na tua capacidade, que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Deus não se impressiona com quem fala bonito, com quem se veste bonito. Deus se impressiona com um coração quebrado. Davi, adúltero, assassino, mas ele se quebrou na presença de Deus. Ele se arrependeu dos pecados dele, ele se humilhou, e Deus disse: um homem que tem um coração semelhante ao meu, segundo o meu coração. Meu Deus do céu, nos ensina a ser igreja, Pai. Nos ensina a ser igreja que evangeliza, que socorre, que quer viver a palavra. Nos ensina a ser igreja que tem verdadeira comunhão. Nos ensina a ser essa igreja. Tira a gente, Senhor, da superficialidade. Nos ensina, Pai. Ensina o teu povo. Mostra o teu povo, Senhor. Ensina o teu povo, Senhor, que a igreja também é lugar de homens e mulheres que te amam, que te servem, de homens e mulheres que amam o próximo, de homens e mulheres que se arrependem, de homens e mulheres generosos, de homens e mulheres que abraçam, de homens e mulheres que recebem para dar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de conserto para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Nos ajuda, Pai. É o que eu te peço no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Toda a igreja em concordância diz: fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Eu estava chegando hoje na igreja 6h40 da manhã. A gente veio para cá para consagração, e eu prometo que eu já estou acabando. Eu estava chegando hoje na igreja 6h40 da manhã, me atrasei 10 minutos. Era 6h30 a consagração aqui no domingo. Me atrasei. Os irmãos já estavam aqui orando. Aí a irmã Juliana estava chegando com a bicicletinha dela. Não sei se ela estava de bicicleta ou estava andando. Veio andando, não foi, irmã? Veio andando a irmã Juliana. E eu estava ali no carro, Rafael, na frente ali da igreja, no carro. A irmã Juliana olhou para o carro. Não dá para ela ver a gente não, que o vidro é muito escuro. Mas ela levantou as mãozinhas dela em direção ao meu carro e começou a orar. E eu no carro, atrasado, agoniado, corrido, as lágrimas começaram a cair nos meus olhos. Eu disse: essa igreja ainda tem homens e mulheres que exalam do amor de Deus, e do seu coração transborda dessa verdade. Eu creio nesse evangelho, irmão. Eu creio no evangelho que você levanta a mão para a casa do teu irmão e diz: Senhor, restaura essa casa. Do lado de lá, tem uma casa de um irmão nosso que está com câncer, que já fez 12 sessões, não foi? Fiz quimioterapia. Aí ela levantou a mãozinha dela para a minha vida ali hoje de manhã. A gente vai levantar a mãozinha da gente para a casa dela agora. E a gente vai profetizar a cura do Senhor na casa dela. Porque é nesse evangelho que eu creio. O evangelho que cura, que alcança, que liberta, que transforma. E eu quero que você abra a tua boca e profetize como se fosse o teu irmão, o teu pai, o teu filho. E você diga: cura, Senhor, pelo poder que há nas tuas mãos. Cura, Senhor Jeová Rafá. Cura, nós somos a igreja que crê no Deus Todo-Poderoso que cura. Cura, Senhor. Eu levanto as minhas mãos, declarando a bênção do Senhor sobre a vida do irmão Luiz. É nessa igreja que eu creio, que eu acredito. Então cura, dá, Senhor, confunde os médicos, dá novas células, renova as células, seca, Senhor, todas as células cancerígenas do baço, do estômago, do esôfago, do fígado. Cura pelo poder que há no teu santo e poderoso nome. Tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração, Pai.
Nós ligamos na terra e está ligado nos céus. E quem crê nisso dá um amém aí bem alto. É nesse evangelho que eu creio, irmão. Coloca a mão na posição de receber. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita. E que você não seja atingido e que praga alguma chegue na nossa casa. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós temos pedido, pensado ou imaginado. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra que Deus libera não volta vazia. Ela cumpre para aquilo para o qual o Senhor a designou. E aquele que começou a boa obra é fiel, é justo para completar até o dia de Cristo Jesus. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é o meu e o teu pastor, e de nada teremos falta. Ele nos levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não sejamos atingidos, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá, te seguirá todos os dias da tua vida. Se tão somente obedecerdes a voz do Senhor, as bênçãos de Deus correrão atrás de ti, atrás de ti. Eis que Deus está fazendo coisas novas, e as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo na nossa vida. E as portas que se fecharam, foi Deus que fechou, e ninguém pode abrir, mas as portas que Ele abre, ninguém fechará, ninguém fechará. Eu creio que Tu és o Jeová Jireh que supre a nossa casa. Eu creio que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre. Eu creio que basta uma palavra do Senhor, e aquilo que era mortal torna-se a ter vida. Eu creio que Deus enviará sinais do seu favor, se nós consagrarmos os nossos projetos e os nossos planos na mão do Senhor. Tudo isso para a glória de Deus será bem sucedido. Eu creio, Pai. Eu creio que o poder da morte e da vida está na nossa boca. Então eu profetizo na tua casa restauração, salvação, libertação, cura e um tempo novo do Senhor na nossa vida. Porque maior, bem maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Que o Senhor, no grande amor de Deus, na maravilhosa graça de Jesus Cristo e nas ricas consolações do Espírito, estejam hoje e permanentemente sobre a tua vida. Como teu servo, Pai, nos leve em paz para a nossa casa, nos dá uma semana de livramentos, tira a confusão e a gritaria da nossa casa. Como teu servo eu te peço, nos abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E toda a igreja em concordância diz: amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.